Hoje está conosco para nos trazer a mensagem o pastor André Santana. Ele é teólogo, ele acabou de defender a sua dissertação de mestrado há pouco tempo, né, sobre relações étnico-raciais na área da psicologia social, e agora ele está trilhando aí rumo ao seu doutorado, né? André é uma figura muito querida, é um desses teólogos da nova geração, então é uma alegria tê-lo aqui conosco. Ele já esteve conosco outras vezes e é muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Acompanha-o a sua amada companheira Jaqueline, a quem também damos as boas-vindas. Então eu passo a palavra para o André, que Deus o ilumine e o abençoe. Boa noite. Boa noite. Bom revê-los, poder mais uma vez estar aqui partilhando com vocês. Pude reencontrar o Edson ontem e é sempre uma experiência agradável revê-lo e mais ainda poder estar aqui hoje com vocês e ver tanta gente querida, poder participar dessa celebração. Eu vou estar lendo um texto, que é o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos de 4 a 8. Apocalipse, capítulo 1, versos de 4 a 8. E eu gostaria de partilhar com você o óculos que eu estou utilizando para ler esse texto. Na verdade, começo a ler esse texto a partir de uma conversa de bar que aconteceu ontem à noite ali na Tijuca, depois do evento que participamos, Edson. E aí estávamos com um grupo de pastores e amigos, teólogos, o Nilson, Decotelli, algumas figuras queridas e conhecidas também de vocês. E lá pelas tantas a gente estava falando um pouco da nossa experiência da vida cristã, do início da nossa adolescência. E aí eu estava compartilhando com eles, quase que num momento de análise, um pouco do meu sofrimento, né? E eu dizia que, no início da minha vida cristã, eu me deparei logo com as palavras proibidas, não é? As palavras que o crente não podia dizer. E isso era um sofrimento para mim. Por exemplo, era um sofrimento na hora que eu queria cantar algumas músicas, e no meio do caminho tinha palavra que eu não podia cantar, né? Faroeste Caboclo, então, era uma tristeza. Na hora que a música ficava boa, eu não podia cantar, não é? E aí eu fui me deparando com as palavras interditas, as palavras que não ficavam bem na comunidade, e quando dizia, os olhares sempre me encontravam, eu era atravessado por eles, e essa coisa toda. Eu não sei se você já teve essa experiência de descobrir ou se deparar com palavras proibidas, palavras interditas. O Foucault fala disso, do interdito, daquilo que não se pode dizer, daquilo que não se pode falar, daqueles elementos do discurso que são proibidos. Curiosamente, na ordem do discurso, Foucault fala sobre a logofobia que a nossa sociedade vivencia. Ele vai dizer assim: nossa sociedade tem uma certa logofobia, ela tem um medo de certos discursos. Certos discursos são muito perigosos, eles desarrumam, desorganizam, desestruturam. Certos discursos, certas palavras nos mobilizam, nos põem em ação. Há sim uma necessidade em nossa sociedade de controlar o discurso, de inviabilizar que certas palavras sejam colocadas, reafirmadas e ditas, sobretudo pelo medo do que elas podem despertar. Eu tenho descoberto que, recentemente, uma dessas palavras proibidas pode ser, por exemplo, Haiti. O Haiti é uma palavra proibida há um bocado de tempo, não só agora, por conta da grande tragédia que toma conta do país, por conta do furacão, que deixa mais de 900 mortos, e, estranhamente, a TV fala tão pouco. A morte do negro é pouco falada em nossa TV, ainda comandada por brancos. A morte do negro parece que sensibiliza menos. Mas o Haiti é palavra proibida já há muito tempo. A independência do Haiti acontece em 1804.
é um levante de escravos e ex-escravos feito com eficiência. A independência do Haiti é conquistada pelos escravos e essa notícia vai chegando em tantos outros países e assombrando os donos de escravos. Havia um medo que se espalha, inclusive chega esse medo ao Brasil, de que um levante tal qual o que acontece no Haiti pudesse também assolar outras regiões. Era preciso silenciar aquele levante. Era preciso invisibilizar a eficiência com que aqueles escravos conquistaram sua independência. 60 anos de bloqueio comercial foi uma tentativa. Outra tentativa foi a França cobrar uma multa, não é, pelos prejuízos causados pela independência do Haiti, de 150 milhões de francos. Depois eles fizeram uma promoção que foi para 90 milhões, que obviamente exauriu os recursos do país. Entre o século XIX e o século XX, dos 20 presidentes haitianos, 16 foram mortos ou derrubados num golpe de Estado. Aí é estranho, porque a gente olha para o Haiti hoje e ainda escuta a gente dizer que Deus deve querer castigar esse povo. Não é Deus que castiga o Haiti. São nações com uma mentalidade de colonialidade, colonizadoras, que vem castigando o Haiti por anos e anos, como aconteceu com a invasão dos Estados Unidos, a pretexto de resguardar, não é, os interesses americanos naquele país. Como aconteceu também na ditadura lá instalada, de modo tão feroz, financiada igualmente com o capital americano. Ora, há muito tempo, o Haiti é a palavra proibida, porque o Haiti desperta não só a dor daquele povo, mas também desperta a injustiça do modo como a sociedade tem se organizado, sobretudo a sociedade ocidental, o modo como negros são tratados, não só no continente americano, mas em tantos outros lugares. Haiti é sim uma palavra estranha, uma palavra que precisa ser silenciada, uma palavra que precisa ser não dita. E acho que por conta de tantas e tantas palavras que acabam sendo ignoradas, e dores que com essas palavras que são ignoradas são invisibilizadas, nós precisamos resgatar outras, precisamos colocar outras palavras em circulação, para que essas palavras consigam ganhar novos contornos, para que a gente consiga enxergar dor e injustiça onde elas existem, para que, quem sabe, novas histórias possam ser reescritas. Uma dessas palavras eu acho que é esperança. Hoje eu queria conversar, mesmo que rapidamente, com vocês sobre esperança. Precisamos falar sobre esperança, e é por isso que escolhi esse texto. Depois de dizer as lentes que eu estou usando, eu acho que dá para a gente ler juntos, não? Apocalipse 1, de 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? É importante recolocar a leitura de Apocalipse como um elemento fundamental para a gente fazer análise de conjuntura do momento que a gente vive no nosso país, mas também do modo com que a gente tem vivido no mundo. Apocalipse é um texto interessante que resgata um tipo de literatura comum no tempo de sofrimento. Às vezes, quando na comunidade, Edson, as pessoas me perguntavam assim: André, o que eu tenho que fazer para entender
Apocalipse, eu dizia assim, ouça mais Chico Buarque, isso vai ser útil, não é? Acho às vezes que para entender Apocalipse a gente precisa de mais poesia e menos teologia, não sei, eu desconfio, sabe? A gente precisa sim de mais Chico Buarque, de mais tantos outros cantores e músicos que fizeram diferença em tempo de privação, como no caso da ditadura empresarial militar no Brasil. Chico Buarque é um nome importante, porque vai, através das suas canções, tentar driblar a censura e levar esperança e também crítica num período em que isso era tão silenciado. Acho que esse modo de escrever do Chico pode nos ajudar a entender Apocalipse. Uma mensagem que faz todo sentido para quem sofre e que ela tenta passar na peneira da censura do opressor, porque é esse o cenário. A comunidade cristã, sob o domínio romano, do Império Romano, sofre uma ampla perseguição. Já por volta do fim, todo de 95, quase ano 100. É esse o cenário, um cenário em que a comunidade está sendo perseguida, oprimida, gente morrendo, e eles olham para o Império parece inabalável. O Império Romano parece que é aquilo que nunca vai deixar de existir. É uma luta desigual, compreende? Aquelas pessoas empobrecidas, marginalizadas, mulheres, escravos, estrangeiros, gente deserdada, gente que não tinha lugar naquela cultura. Bom, são esses os que compõem as comunidades cristãs e que, diante do poderoso império, que podem fazer? Ora, esse sentimento a gente pode resgatar quando nós olhamos, talvez, para o poder do mercado no nosso cotidiano, para o poder do dinheiro na nossa realidade dia a dia. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com essa luta desigual? Às vezes, essa luta desigual, ela vai acabar tendo tons e notas, obviamente, muito pessoais. Às vezes, a doença é uma luta desigual. Às vezes, a opressão e a injustiça, onde quer que ela apareça, é uma luta desigual. E às vezes, a gente quase perde a esperança em lutas desiguais. Apocalipse é feito para levar esperança para quem passa por lutas desiguais. Apocalipse é feito para levar esperança para quem está enfrentando gigantes, e quantos gigantes a gente vai enfrentando pelo caminho. É essa a luta desigual. Nesse sentido, Apocalipse é um texto perigoso. Palavras proibidas encontram-se aqui, e não fora dele. Aqui são ditas palavras que as pessoas queriam silenciar. Dentre elas, eu vou destacar algumas. Por exemplo, quando a gente fala de esperança, a gente precisa sim falar de inclusão. Veja só que coisa. Quando ele sauda esta comunidade, e obviamente a linguagem é uma metáfora, é poética, ela é simbólica, ele fala sim da parte dos 7 espíritos, mas ele fala também a essa igreja que ela é universal, que está em todo lugar. E falar de igreja universal às vezes é um perigo, mas eu estou falando de todo mundo, tá, gente? É só para explicar. E ele vai dizer assim: aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira mensagem do João é para lembrar quem é que compõe essa comunidade. Essa comunidade não é feita de gente que chega aqui com o seu registro, não é, de méritos, não é feita por pessoas que podem arrolar uma série de quem sabe, de qualidades. Não é isso. Outro dia, um amigo meu, Ronilson, foi alvo de muitos ataques na rede social, porque foi feita uma postagem dizendo que ele apoiava o feminismo. E era cristão e apoiava o feminismo. E muita gente crente, não é? Fez comentários assim assustadores. Assustadores. Um dos comentários, dentre tantos, alguns impublicáveis, não é? São proibidos também, que fizeram, foi que, olha só, Ronilson, é bom lembrar que lá no céu você não entra não, porque no céu não tem cota.
E aí ontem eu encontrava com o Ronilson e falei assim, ué, gente, mas eu achava que era justo o contrário, Ronilson. No céu só dá para entrar por cota, cara, porque se for por meritocracia, vai tudo para outro lugar. Como é que é isso? E talvez essa noção seja resgatada aqui, em Apocalipse. A comunidade cristã não é feita de gente que chega aqui por mérito próprio. É preciso sangue para purificar pecado, para lembrar que a gente é imperfeito sempre. É uma comunidade de gente que tem imperfeições variadas, limites variados. Mas gente imperfeita tem espaço na comunidade por causa do sangue de Jesus, que nos dá sempre a chance de novos começos, de novas maneiras de serem manifestadas. A esperança, porque há inclusão, porque na comunidade de fé tem espaço para todo mundo. Na comunidade de fé você pode chegar, você é bem-vindo. Gente que normalmente não seria incluída na comunidade de fé tem lugar. A esperança, porque essa é uma mensagem de inclusão, mas também é uma mensagem de transformação. Ele vai dizer ainda no verso 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Veja, essa gente que não tinha mérito entra na comunidade de fé, entra no reino de Deus, mas ele tem a sua presença ali ressignificada. Ali ele é visto não como plateia, compreende? Ali ele é percebido como reino e sacerdote. Ali ele não é meramente massa de manobra, ele não é rebanho, ali ele é gente que pode fazer diferença, gente que pode ganhar uma identidade nova, gente que não era valorizada, gente que não era percebida, gente que não era vista, passa a ser vista na comunidade de fé, e na comunidade de fé pode ser enxergada. Clarice tem um texto que eu gosto muito, que ela escreve assim, a Clarice Lispector. Às vezes quando eu perco alguma coisa, sabe essa coisa de você estar em casa e dizer assim, eu quero a chave, e onde está? Eu quero a carteira, eu quero aquele documento que você cisma de guardar num lugar diferente, para não perder, perde, é sempre assim, não é? Aquele negócio que você diz assim, vou guardar aqui porque eu vou precisar achar isso. É impressionante como essas coisas somem mais facilmente. Então Clarice escreve um texto contando como é que ela faz para encontrar coisas que se perdem. Ela diz assim, é simples, quando eu perco alguma coisa, o movimento, o exercício que eu faço é, se eu fosse eu, onde é que eu guardaria isso? É um exercício importante, não é? Se eu fosse eu, onde é que eu guardaria isso? Aí ela diz que basta fazer o exercício que ela já esquece da coisa, e ela começa a pensar nesse negócio. Mas peraí, deixa eu pensar melhor. Se eu fosse eu, olha que coisa incrível, você não acha? A gente pode inverter o jogo aqui. Se você fosse você, quem você seria, o que você faria? E ela diz assim, e aí a conversa começa a ficar muito perigosa, porque é muito arriscado fazer isso. Porque algumas vezes a gente passa a tutela da nossa existência para o outro. A gente passa a tutela da nossa existência para o nosso passado, dizendo que a gente é do jeito que é por causa dos nossos pais, por causa do nosso passado, por causa das nossas dores, por causa das nossas lutas e enfrentamentos. E aí a Clarice diz assim, mas e se você fosse você, o que é mesmo que você faria? É um pouco isso que João faz, mandando essas cartas para a comunidade de fé, dizendo o seguinte, não esqueçam quem vocês são. Não esqueçam que são gente imperfeita sim, mas gente imperfeita convidada para fazer coisas extraordinárias, porque aqui vocês são reino e sacerdócio. Amém? Eu acho que é uma bela perspectiva para a gente compreender que a gente pode sim valorizar aquilo que a gente está se tornando e aquilo que as pessoas que começam a integrar a comunidade também podem se tornar. Uma mensagem de esperança porque ela traz inclusão, transformação, mas porque ela traz reparação. Veja só, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o
transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Aqui há um tom de justiça. O Cristo visto na narrativa de João não é o Cristo que foi assassinado brutalmente por uma estrutura religiosa que entendia que o seu discurso era uma ameaça, que entendia que o seu discurso era uma ameaça para o estabelecimento dessa religião ou dessa religiosidade nas suas relações com o Estado, com o império. Esse Jesus assassinado, e é bom lembrar que ele for assassinado, ele não fica morto, mas ele ressurge. A ressurreição de Cristo é sim um clamor de justiça. Aqueles que o transpassaram o verão. A mensagem do Evangelho, ela é boa nova, porque ela traz em si fome de justiça. O Cristo que seguimos é vítima de injustiça e vence injustiça. Não é possível que aqueles que o seguem, diante da dor do outro, da injustiça sofrida à sua volta, se calem. Gosto como termina o texto de Apocalipse. Apocalipse termina numa praça onde as pessoas se reúnem para contemplar o seu Deus. A praça em Apocalipse não é mais o lugar da morte, mas o lugar da utopia e da esperança. A praça em Apocalipse é o lugar do ajuntamento daqueles que têm fé. E como já dizia Rubem Alves, fé não é ver aquilo que... É conseguir ver o que o outro não vê, não. Fé é enxergar aquilo que o outro está vendo também, mas com outros olhos. A fé é uma mudança de perspectiva, é a ressignificação do olhar. Sabe, gente, e para parar, porque até eu cansei de me ouvir hoje, eu pontuaria dizendo que a gente precisa de uma mensagem de esperança, que fala de novo de inclusão, que gente imperfeita tem lugar na comunidade de fé e tem que ter lugar na sociedade que a gente vive, porque a gente é imperfeito. A gente precisa de uma mensagem de esperança que fale de transformação. As pessoas precisam ser vistas e a gente precisa entender que elas têm valor. Pessoas são importantes. É preciso falar de reparação. As injustiças não podem ser seguidamente silenciadas. É trágico a gente perceber que a gente ainda hoje tem que falar de Rafael Braga, preso, ainda fruto das manifestações de 2013, porque portava uma garrafa de pinho-sol. Rafael Braga é negro, analfabeto, continua preso. Falar de esperança é falar que estas injustiças não podem acontecer impunemente. Mas falar de esperança é também falar de subversão. O texto que lemos, eu quero ler o versos 5 e 8, que diz assim: da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O texto termina dizendo que Todo-Poderoso não era o imperador. Mas o texto é subversivo, porque houve um decreto assinado pelo representante do Império Romano, que determinou que Jesus fosse morto na cruz. Mas Jesus, como é muito desobediente, não ficou morto, ressuscitou. A ressurreição é um ato de desobediência, é preciso lembrar disso. A ressurreição é um ato de desobediência. Como afirma Leonardo Boff, a gente não vive para morrer, mas a gente morre para ressuscitar. A ressurreição é a reafirmação de que não é a morte que triunfa sobre a vida, mas é a vida que triunfa sobre a morte. Mas a gente pode colocar isso de outro modo. A ressurreição afirma
que os mecanismos que produzem a morte não são os que podem ter e que terão a última palavra, mas os mecanismos que produzem a vida precisam triunfar sobre os mecanismos que produzem a morte. As estruturas que produzem a morte do pobre, do povo negro, dos oprimidos, daqueles que são menos favorecidos, sabe, estas estruturas não podem ter a última palavra, porque a afirmação do texto é que o Cristo a quem servimos, a quem seguimos, ele desobedece o Império Romano quando não fica morto, mas ressurge. Eu acho que isso é esperançoso. É esperançoso quando a gente enfrenta situações e estruturas que parecem que são muito maiores do que a gente. É bom lembrar que o Haiti conseguiu subverter aqueles que os escravizavam e conquistaram sua liberdade. É bom lembrar que o Império Romano ruiu. É bom lembrar que, apesar de algumas palavras serem proibidas, elas continuam sendo entoadas. Porque, como se dizia há muito tempo, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Eu me lembro de um texto do Saramago, autor português, e as intermitências da morte. Eu gosto muito dessa história. É uma história curiosa para mim, eu encerro com ela. Intermitências da morte, ele começa a história dizendo que no dia seguinte ninguém morreu. A morte resolveu fazer greve, coisa estranha, não? Ao contrário do que se imagina, isso não foi boa coisa, porque o sujeito era atropelado, ficava agonizando, sofrendo no hospital, não morria. O outro, às vezes, que estava internado numa doença terrível, a morte não vinha para libertá-lo. A greve da morte, ao contrário do que se pensa, não foi recebida com alegria naquela cidade onde ninguém morria. Depois de um tempo, a morte resolveu voltar aos trabalhos, traz uma inovação. Agora a pessoa, antes de morrer, recebia uma carta no envelope apropriado, dizendo, olha, daqui a tantos dias, e ela tinha um tempo padrão, eu agora não me recordo se eram 30 ou 40 dias, daqui a 40 dias você vai morrer. A morte pensou, já que todo mundo reclama que eu chego de repente, agora eu aviso, né? Também não foi legal, porque aí o pessoal recebia a carta e começava a sofrer, deixava de viver. Essa coisa de receber uma carta da morte não é bem recebida, entende? Até que a morte manda uma carta, e pela primeira vez uma carta da morte volta. Como assim não foi encontrado? Ela manda de novo, a carta volta. Ela manda de novo, a carta volta. Ela resolve ver pessoalmente de quem se tratava. Era um músico, só podia. Um violoncelista. Ela manda a carta e a carta volta sem explicação. Ela resolve observar. Ele estava ensaiando. Ele tocava numa pequena orquestra da cidade, não era uma orquestra muito importante. Ele ensaiava para a sua apresentação, ela resolve ir assistir. Até que o dia do espetáculo chegou. A morte vai parar na sacada do teatro, vestida de uma linda mulher. O violoncelista para e a vê. Ela o olha fixamente, ele olha para ela. Se eu continuar contando, eu vou contar a história toda, tá? Eu vou contar, tá? Classifica como spoiler, se você não quiser, vai beber água agora, tá? Se você ainda pretender ler o livro. Mas naquele momento, ele começa a tocar. E durante as apresentações tinha um trecho que era o seu solo. E Rubem Alves diz, Saramago diz, que ele toca naquele momento como se ele tivesse nascido só para isso. A morte fica encantada com a música. Desce a sacada, vai encontrá-lo no camarim. Os dois saem juntos, comem alguma coisa. A morte termina na casa dele e o texto diz, no dia seguinte, ninguém morreu. Eu acho essa história fabulosa,
porque é o dia que a morte é vencida pela canção. É o dia que a morte é vencida pelo amor. Porque nenhum poder da morte, seja aquela morte que mata o corpo ou aquela morte que mata o riso, seja aquela morte que põe fim à existência ou aquela morte que põe fim à esperança, nenhuma morte é vencida com violência, com agressividade. Nenhuma morte é vencida com punhos cerrados. A morte só pode ser vencida com amor. É impressionante o poder que amar tem para desarmar estruturas que promovem morte. Porque através de um amor não inocente, sabe? Mas um amor militante, comprometido, a gente consegue incluir quem estava do lado de fora. A gente consegue transformar quem se achava derrotado. A gente consegue subverter aquilo que a gente achava que não tinha jeito. Quando a gente consegue amar, a esperança pode de novo florescer. A minha oração é que a gente saia daqui com mudas de esperança. Deus abençoe. Bom revê-los.